Bragantino fez a sondagem ao São Paulo para comprar 80% dos direitos econômicos de Valls por 6 milhões de euros, cerca de 27 milhões. O São Paulo manteria 20% dos direitos. O intermediário Juliano Bertolucci representa o Bragantino na negociação. Mas o São Paulo não topa vender Valls nesse formato e quer condições melhores. O São Paulo deseja receber valores maiores ou aumentar sua fatia na porcentagem que ficaria com o tricolor para conversar sobre a venda do zagueiro de 20 anos revelado em Cotia. O Bragantino tem interesse em Valls há algum tempo e possui conversas adiantadas com o jogador, mas precisa chegar a um acordo com o São Paulo se quiser concretizar a transferência. No elenco de Fernando Diniz, Valls é a quarta opção para zagueiro. Bruno Alves, Arboleda e Anderson Martins são os outros defensores. Ele atuou 5 vezes neste ano e recentemente renovou o contrato com São Paulo até o fim de 2022. O Córdoba anunciou na tarde desta sexta-feira que o atacante Gabriel Novaes está deixando o clube. O atleta de 20 anos tem contrato com São Paulo até dezembro de 2022, mas segue com futuro indefinido. De acordo com a nota oficial publicada pelo Córdoba, a decisão de sair do clube foi do atleta. Esta é a segunda experiência de Gabriel no futebol espanhol. Na primeira oportunidade, o atacante defendeu o Barcelona B, onde teve pouco espaço. Gabriel Novaes foi um dos grandes destaques da equipe do São Paulo na última edição da Copinha. Ao longo da competição, o atacante anotou 10 gols, se tornando o artilheiro isolado. O contrato do garoto com Córdoba era válido até julho de 2020, mas agora seu futuro é incerto. Após uma temporada marcada pelo baixo desempenho ofensivo no São Paulo, Gabriel Novaes pode aparecer como uma boa peça para integrar o elenco. O torcedor de São Paulo não termina esta temporada contente com o time. Apesar da vaga direta na fase de grupos da Libertadores, ser uma conquista importante foi apenas um consolo para as expectativas. No entanto, há um setor da equipe que parece ter entrado na rota certa em 2019. A defesa, que teve sua menor média de gols sofridos desde a temporada 2007. Em 60 jogos oficiais neste ano, o São Paulo sofreu apenas 47 gols, o que dá uma média de 0,78 por partida. Esse índice só foi pior do que o Grêmio e do Palmeiras, se comparado aos clubes da Série A em 2019. Não é exagero dizer que os São Paulinos tiveram uma das melhores defesas do país nos últimos 12 meses, tanto nos números quanto no desempenho em campo. Bruno Alves e Arboleda, a dupla titular de São Paulo, e até o reserva imediato Anderson Martins foram alguns dos responsáveis pela solidez do sistema defensivo, que passou pelas mãos de 4 treinadores diferentes e ainda assim manteve um bom nível. Wagner Mancini, que dirigiu inteiramente enquanto Cuca não assumiu, foi o técnico com a menor média de gols sofridos. Já Fernando Diniz teve a maior. Essa média de 0,78 gols sofridos por jogo é a menor de São Paulo desde a temporada 2007, em que o clube registrou o recorde da melhor defesa do Brasileirão na era dos pontos corridos, com 19 tentos cedidos em 38 rodadas, marca que permanece imbatível até hoje.